5 minutos de meditação em Provérbios, capítulo 17. A graça e a paz de Jesus Cristo seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Em Provérbios 17 nós encontramos 11 temas. O primeiro tema que nós encontramos é sobre a tranquilidade e a contenda. O versículo 1 nos diz que melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. Esse texto nos fala a respeito daquelas casas em que há muitas festas, mas onde as pessoas que participam dessas festas não são respeitadas. Elas acabam sendo vítimas de grosseria, falta de respeito, brigas, agressões e violências. Do que adianta reunir uma casa com tantas pessoas, mas tornar as pessoas como vítimas em razão da contenda? O verso 14 fala que como o soltar as águas é o princípio da contenda. Deixa por isso a porfia antes que sejas envolvido. Então, uma contenda sempre começa com uma pequena discussão, com uma coisa que parece insignificante, como abrir a porta de uma represa. Preste atenção nas suas emoções. Preste atenção nos seus sentimentos antes de começar uma contenda, porque depois que você começar a contenda, é como se você tivesse soltado as águas. Você não consegue mais depois conter a discussão. E o versículo 19 fala que o que ama a contenda ama a transgressão. Transgressão é andar no caminho errado. O que ama a contenda ama andar no caminho errado. E o que alça a sua porta busca a ruína. Alçar a porta, nós sabemos que porta são acessos, são caminhos para entrarmos em ambientes. Então, o que alça a sua porta busca a ruína significa que aquele que abre a porta para que uma contenda comece está acessando ambientes, está acessando momentos, ocasião em que ficará em ruína. O segundo tema tratado em Provérbios 17 é sobre a prudência. A prudência, nos diz o versículo 2, que o servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. Então, aquele que tem prudência vai ser tão bem notado que vai ser incluído entre os filhos, ou seja, será colocado em postos de grande reconhecimento. Os versículos 10 a 12 nos dizem que mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. Em outras palavras, o prudente aceita a repreensão, aprende e cresce com a repreensão. O tolo, por mais que você o açoite, continuará caminhando no erro. O 11, na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas mensageiro cruel se enviará contra ele. O verso 11 nos fala que o rebelde, que é aquele que se levanta contra o que deve ser feito, o que ele busca é apenas o mal. Mas um mensageiro cruel se enviará contra ele. Esse texto diz que aquele que é tolo, que prefere agir como um rebelde, indo contra aquilo que é verdadeiro e aquilo que é correto e justo, recebe o castigo. O mensageiro cruel a que o versículo 11 se refere é o castigo que será enviado. Ele certamente receberá um mensageiro cruel. Ele certamente receberá um castigo que lhe virá.
E o versículo 12 fala: encontre-se com o homem a ursa, a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua estultícia. Estultícia é o mesmo que tolice. O versículo 12 diz que é melhor você encontrar uma ursa que foi roubada dos filhos do que você se encontrar com o tolo, com aquele que é louco, no dia em que ele está cheio da sua loucura. Está dizendo que a tolice, a estultícia é algo que gera muitos danos, muito incômodo, muitos prejuízos. E o versículo 21 e 25 nos dizem que o que gera um tolo, para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. O 25, o filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem o deu à luz. Esses versículos 21 a 25 nos trazem um convite a educarmos os nossos filhos, desde o seu nascimento, para que busquem ao Senhor e para que sejam treinados em sabedoria. Porque se não educarmos os nossos filhos para que sejam sábios, eles se tornarão tolos. Existem pais que dizem que a única tarefa que têm com relação aos filhos é cuidá-los na infância e depois a escola completa a educação. Mas são os pais que são responsáveis pelo cuidado e também pela atenção para que os filhos tenham sabedoria. O versículo 3 nos fala sobre a aprovação de Deus. Esse é o terceiro tema de Provérbios 17. Diz que o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Esse texto nos fala que existe uma provação certa para cada pessoa, para cada situação da vida. E as provações que vêm da parte de Deus, como o forno que tem o fogo que queima o ouro para que ele seja purificado, assim como o crisol é usado para limpar a prata, cada provação vem da parte de Deus em cada fase da nossa vida para que nós sejamos tratados, para que nós sejamos aperfeiçoados. Não devemos nos entristecer diante das provações, mas perguntar a Deus: qual o propósito do Senhor com essa provação na minha vida? O quarto tema de Provérbios 17 fala sobre o uso da língua. No verso 4, nós vemos que o malfazejo é aquele que faz o mal. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. Ou seja, aquele que faz o mal presta atenção no lábio que comete o pecado, que comete o erro. Pecado significa errar o alvo. E o mentiroso inclina os ouvidos para a língua mentirosa. O versículo 5 fala que o que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Então, o que escarnece é o que zomba do pobre. Ele insulta, ou seja, ele desrespeita a quem o criou. Quando se zomba de um pobre, está se insultando ao próprio Deus. Aquele que está em uma condição de pobreza também é imagem e semelhança de Deus. Não é porque uma pessoa está empobrecida que ela perde a sua dignidade. Devemos olhar para o pobre como alguém que está em uma condição de improdutividade. Talvez ele não teve as mesmas oportunidades, talvez ele passou por alguma situação que o deixou naquela condição. Zombar do pobre é brincar, é desrespeitar a Deus. E quem se alegra na calamidade, que é a parte B do versículo 5, não ficará impune. Sentir alegria em razão da pobreza, da ruína, da calamidade, do sofrimento, da aflição do próximo, certamente traz como recompensa
um castigo que vem. E o versículo 20 fala que o perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. Então, quem tem a língua dobrada para falar o mal durante todo o tempo e que fica alimentando o mal que carrega no coração, certamente cairá no mal. O quinto tema de Provérbios 17 fala sobre a família. O versículo 6 fala assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Então, os que estão na melhor idade têm como a sua coroa os seus netos, e os filhos têm como a sua coroa o poder em dizer que têm os seus pais. Quantas pessoas não conhecem o seu pai? Quantas pessoas tiveram problemas no relacionamento com seus filhos e agora esses filhos foram para longe? Talvez tiveram netos e esses netos são desconhecidos dessas pessoas que tiveram problemas com seus filhos. Esse versículo nos fala sobre a importância e sobre o valor da família, que nós devemos respeitar os nossos familiares, cuidar da nossa família. Paulo, falando a respeito da família, disse que aquele que não cuida da sua família é aquele que é pior do que aquele que não está na fé, aquele que não valoriza a sua família, nega a sua fé. O sexto tema de Provérbios 17 fala sobre presentes. O versículo 8. Antes de irmos para o versículo 8, existe ainda o versículo 7, falando a respeito da língua que fala o mal. Eu esqueci de comentar esse versículo 7. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Então, esse versículo 7, ele fica junto com os versículos 4 e 5, que falam sobre aquele que faz o mal, que gosta de falar de forma iníqua e que é aquele que escarnece, zomba do pobre, que insulta o seu Criador. Agora, o sexto tema, que fala sobre os presentes. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. O versículo 8 está falando que quando uma pessoa recebe um presente, ela olha para aquele presente como se fosse uma pedra preciosa. Aquela pessoa que recebe um presente, para onde quer que ela se volte, quando ela está olhando, contemplando o presente, ela vai encontrar um proveito para aquele presente. E o versículo 23, ainda falando sobre presente, fala que o ímpio tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. Então esses dois versículos nos mostram que é necessário tomar cuidado quando ganhamos um presente. Quem recebe um presente fica feliz com a pessoa de quem recebeu o presente, mas pode ser que aquela pessoa que deu o presente queira perverter o caminho da justiça, queira exercer uma influência sobre o presenteado para que ele faça ou deixe de fazer alguma coisa. Às vezes é melhor evitar ou até mesmo nem receber o presente. Pode parecer falta de educação, mas dependendo da situação, é melhor fugir de presentes. Se aceitar o presente por educação, é necessário meditar e pensar o que essa pessoa está querendo com esse presente. O sétimo tema fala sobre amizade. Existem dois versículos aqui, o 9 e o 17. O 9 fala: o que encobre a transgressão busca a amizade,
mas o que renova a questão separa os maiores amigos. No versículo 9, nós vemos que o perdão é importante para manter as amizades, que o perdão é importante para manter a união. E o versículo 17 fala: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. A amizade tem um grande valor porque os nossos amigos são aqueles que nos ajudam nos momentos mais difíceis. São os que nos apoiam, que nos dão conselho, que estão conosco nas situações que tanto de alegria quanto de tristeza. Então, ter amigos é importante. Em todo tempo ama o amigo. Na angústia, nas horas mais difíceis, os nossos amigos muitas vezes estão mais próximos de nós do que os nossos irmãos. Depois, o 8º tema fala sobre os justos e os ímpios. O versículo 15 fala que o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. E o versículo 26 fala que não é bom também punir o justo, nem ferirem os príncipes ao que age justamente. Nós vemos que tanto o versículo 15 quanto o versículo 26 nos falam que na relação entre justos e ímpios é necessário que os justos sejam tratados com justiça e que os ímpios recebam o castigo pelo mal que fazem. O 9º assunto tratado em Provérbios 17 é a sabedoria. Os versículos 16, 22 e 24 falam sobre isso. De que serviria o preço, ou seja, de que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Então o versículo 16 está dizendo que o tolo, ele não sabe escolher o que comprar. Por mais que você coloque dinheiro nas mãos dele para que ele escolha as coisas certas, para que ele tome as decisões que vão trazer prosperidade e alegria na vida dele, ele vai comprar aquilo que não presta. Ele vai comprar aquilo que é inútil. Versículo 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Esse versículo 22 está ligado à sabedoria de cuidarmos do nosso coração. Em Provérbios 4, 23 está escrito: sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Guardar o coração nos fala de guardar os nossos pensamentos e também as nossas emoções. Aquele que guarda os seus pensamentos de pensamentos negativos e que guarda o seu coração das emoções que trazem ansiedade e angústia, consegue manter a alegria no coração. E o coração alegre serve de bom remédio. É necessário se esforçar para manter o coração alegre, porque o coração alegre ajuda até mesmo na recuperação de doenças graves. Pessoas que têm alegria passam pelas doenças graves de maneira mais leve e se recuperam mais rápido. Mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Mas aquele que se entrega ao abatimento, muitas vezes vem até mesmo a falecer antes do tempo. Porque viver naquele estado de tristeza, pensando, amanhã eu vou morrer, essa doença é para a morte, é um espírito que leva a pessoa à sua própria destruição. E o versículo 24 fecha esse raciocínio com o versículo 22. Veja que ele diz que no rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. Aquela pessoa que alimenta um coração alegre, ela vai ter no seu rosto um sorriso. Mesmo que a pessoa esteja abatida num leito no hospital, quando a pessoa cuida do seu coração para que o seu coração esteja revestido, fortalecido de alegria, no seu rosto ela vai manifestar essa alegria. Muitas vezes o doente é aquele que tem a palavra de força para o seu familiar, quando na verdade
o familiar que visita o doente é que deveria ter a palavra de ânimo para o doente. Agora, quando o texto fala os olhos do louco estão nas extremidades da terra, é uma comparação, dizendo que aquele que não cuida do seu coração fica com os seus olhos como quem está olhando nas extremidades da terra, ou seja, fica com aflição, com ansiedade, com preocupação, com tremores nas mãos, pelo estado nervoso em que fica. Os olhos do louco nas extremidades da terra significa isso. Depois, o 10º tema fala sobre fiança. Está no versículo 18. O homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. Esse texto da fiança é muito tratado em Provérbios no capítulo 6, dos versículos 1 até o versículo 5. E nos fala que não devemos dar a fiança para alguém, porque dar fiança para outra pessoa é o mesmo que assumir a dívida e a obrigação por uma dívida que aquele que está sendo afiançado pode não vir a pagar. A recomendação é que quando você é procurado para emprestar dinheiro ou para ser fiador de alguém, que você faça isso com um coração para doação. Se alguém pede dinheiro emprestado, dê o dinheiro para a pessoa se você tiver e estiver disposto a fazer essa gentileza. Mas não empreste o dinheiro, porque quando você empresta, você corre o risco de perder o amigo e de perder o dinheiro também. E o pior disso é ficar frustrado com uma expectativa decepcionada, que vai gerar mágoa e ferida no seu coração. Não empreste. Diga não empresto, diga não sou fiador, porque não me sinto seguro. Não acredito que devo assumir essa obrigação. Não assuma essas responsabilidades. Se você decidir agir com generosidade, então dê o dinheiro e assine a fiança sabendo, com o coração aberto, para pagar aquela dívida sem se chatear no futuro. Essa é o espírito que você deve usar para emprestar e ser fiador de alguém. Não tenha expectativa e já tenha um coração em que você vai ser responsável e vai pagar a dívida por essa pessoa. Portanto, empréstimo de dinheiro e fiança normalmente se faz para amigos e para familiares. E o último assunto, que é o 11º, fala sobre o poder da palavra. Os versículos 27 e 28 falam sobre isso. Retém as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. E o 28, até o tolo quando se cala será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por sábio. Então os versículos 27 e 28 nos dizem que aquele que tem conhecimento, ele retém as suas palavras. Aquele que tem o conhecimento presta atenção no que fala, se fala e quando fala. Não é uma pessoa que sai por aí falando a respeito da sua vida, dos seus planos, dos seus projetos, para qualquer pessoa escutar. Mas é uma pessoa que guarda o seu segredo, cria os seus planos, cria os seus projetos, vai realizando os seus planos e os seus projetos e compartilha apenas com as pessoas que são de sua extrema confiança. Procure pessoas em quem você de fato pode confiar e que podem te trazer conselho para o seu crescimento e para o seu acerto. Não abra a boca para falar tudo a respeito da sua vida. E o verso 28 fala que até o tolo, quando fica calado, é considerado como se fosse sábio. Em outras palavras, melhor é aquele que ouve mais do que aquele que fala. Aquele que ouve bastante consegue
com bastante atenção, conhecer mais a respeito do ambiente, a respeito das pessoas que estão falando. Porque aquilo que nós falamos reflete quem nós somos. Prestar atenção no que uma pessoa fala nos permite conhecer muito a respeito da pessoa. Então, quando você fala muito, você está revelando, dando oportunidade para que as pessoas conheçam muito a seu respeito. Então, o que retém as suas palavras possui conhecimento. E até o tolo, quando fica calado, é considerado sábio. Então, esse último tema, que é o 11º, que fala sobre o poder da palavra, ele pode ser relacionado com os versículos 4, 7, 5 e 20, quando nós falamos aqui a respeito daquele que usa a língua para o mal. Então existem aqueles que usam a língua para fazer o mal, que é o malfazejo, o que escarnece do pobre, que está no versículo 5, no 5, aquele que é um príncipe, ou seja, aquele que quer seguir por uma vida boa não deve ser um mentiroso, e o versículo 20, que fala que o perverso nunca vai achar o bem, e o que tem a língua dobre vai cair no mal. Por último, o versículo 13 fala que aquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Então, sempre respeite aqueles que te fazem o bem, para que você retribua de maneira justa as pessoas. Essa é a meditação de Provérbios 17. Deus abençoe a todos. Amém.